matéria, princípio da produção das coisas que são feitas ou produzidas pela arte, a matéria, que é em parte mesma dessas coisas, é, em alguns casos, capaz de mover-se por si próprio, e em outros não. De onde se segue que certas coisas não existem sem alguém que tenha a arte de criá-las, e outras, pelo contrário, podem existir, pois o movimento será iniciado por essas coisas que não possuem a arte, mas podem ser movidas por outras coisas que também não a possuem, ou por um movimento oriundo de uma parte delas. Esse é um trecho escrito por Aristóteles há mais de 2.300 anos, em que ele fala: produzir as coisas faz parte da arte. Para os gregos, arte significava técnica. A técnica de fazer as coisas, de mover as coisas, de produzir as coisas, de fazer. Evidentemente que nós, desde que surgimos na face da Terra, não deixamos de fazer as coisas. Continuamos a fazê-las. Agora dentro de uma outra perspectiva, dentro de uma outra condição. A nossa condição humana hoje é outra em relação à época de Aristóteles. E ele continua aqui, outro trecho, em que ele diz: existem dois tipos de instrumento, uns inanimados, outros animados. Assim é que, para a navegação, o leme é um instrumento inanimado e o piloto um instrumento animado. Em todas as artes, o trabalhador é uma espécie de instrumento. Nós, segundo Aristóteles, somos instrumento, porque propiciamos que as coisas sejam feitas. Ou porque fazemos nós mesmos, ou porque utilizamos outros instrumentos. Uma enxada, uma tesoura, uma faca, uma pá. Então, como nós vimos anteriormente, o corpo foi fundamental durante milhares de anos. Evidentemente que continua a ser. Mas com a chegada da indústria, o corpo começa a ganhar uma outra condição. Então, a matéria é o princípio da produção de todas as coisas. O conhecimento é, portanto, a soma de todos os aspectos citados até agora. O conhecimento é o acúmulo das nossas experiências, que também se transforma em teoria. E tudo isso é guardado ou em livros, ou na nossa memória, para que seja transmitido e para que outras gerações continuem esse processo interminável, enquanto houver humanidade, né? Então, vocês se lembram do descascar a batata e do triturar o peixe, os pedaços de peixe, né? Então, essa relação entre conhecimento, corpo, mente, mãos, objetos, coisas, a gente chama de técnica. E na sociedade industrial, o corpo ainda presente
ganha um outro significado. As mãos são gradativamente afastadas do processo produtivo, do fazer as coisas. A nossa mente começa a ter uma outra visão do mundo, porque à medida que as minhas mãos se afastam, o meu corpo também se afasta. Agora a respiração é outra, não é mais a respiração que eu preciso para compreender o ritmo das coisas. O meu corpo se move de outra maneira. Além de tudo, surge também uma outra característica interessante. A padronização, não só daquilo que é produzido, mas a padronização da nossa mente. A padronização dos corpos. Nas cidades, nos ambientes de trabalho. Se nós prestarmos atenção, nós vamos verificar uma coisa também que é possível observar. Todos os ambientes têm padronizações. Os corpos são continuamente colocados sob determinado padrão. Prestem atenção no supermercado. A gente chega ao supermercado, as coisas estão todas dispostas, bebidas de um lado, doces de outro, salgados de outro, carnes de outro, pães de outro. É uma padronização. Se nós formos em todos os supermercados, nós vamos ver mais ou menos esse mesmo padrão. Todo mundo parece que segue uma mesma lógica. Aí nós pegamos o carrinho, transitamos pelo supermercado, colocamos as coisas que estão nas prateleiras, nas gôndolas, tudo bem arrumado, tudo bem disposto, com os preços. A gente coloca as coisas no carrinho e vai para o caixa. Há uma pessoa, geralmente, na maioria dos supermercados, são mulheres. Em muitos supermercados também existem aqueles que são os empacotadores, que ficam ali, ao lado do caixa. Então, nós passamos a compra e as pessoas responsáveis por registrar fazem isso automaticamente, milhares de vezes ao dia, sempre do mesmo jeito. O corpo sempre trabalha do mesmo jeito. As pessoas que ficam ali para empacotar nos sacos, nas sacolas do supermercado, também fazem as mesmas atividades centenas e até milhares de vezes. Num escritório é a mesma coisa, numa padaria é a mesma coisa, numa loja qualquer é a mesma coisa. São os mesmos gestos, com o mesmo corpo, repetindo, 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 milhares de vezes. As mesmas palavras. Então, parece que nós também nos tornamos máquinas. Nós também estamos presos a tempos e a métodos organizados. Nosso corpo é medido, nosso corpo é controlado, assim como todo processo produtivo. Nos bancos, nas farmácias, em todo comércio, o que a gente vê é sempre o mesmo padrão.
Isso se tornou então uma cultura. A cultura da padronização, da eficiência. Então, nós precisamos de ritmos. E não se esqueçam daquilo que nós já discutimos anteriormente sobre o tempo. O tempo da produção é o tempo que controla toda a sociedade. Mas, juntamente com o tempo, a velocidade. Com a chegada das máquinas e com a chegada da sociedade industrial, nós fomos educados a sermos eficientes. Somos cobrados por isso. Não só cobrados por aqueles que estão próximos de nós, mas cobrados por nós mesmos. Uma autocobrança constante. Não é? Nós, além de sermos cobrados, somos monitorados constantemente. Temos que cumprir prazos. Somos sempre, sofremos muito com isso. Continuamente sofremos. Então, a velocidade passou a ser também uma marca da nossa sociedade. E não só, se a gente observar, nós vamos verificar um aspecto também interessante. O tempo todo queremos que as coisas sejam mais rápidas, as mensagens sejam mais rápidas. Eu sou do tempo em que escrevia cartas, e eu tenho uma grande amiga na Grécia. Quando ela foi embora para a Grécia, né, nós passamos a nos corresponder por cartas. E às vezes eram 2 meses para uma carta chegar até lá, e mais 2 meses para uma carta chegar aqui. Então, entre receber uma carta e depois receber uma outra carta, eram 4 meses, 5 meses. Hoje, nós ficamos extremamente irritados se alguém não responde imediatamente às nossas mensagens, aos nossos e-mails, às nossas mensagens de voz, às nossas mensagens com a nossa imagem. A velocidade é uma das marcas mais importantes e é um elemento que tem nos adoecido de forma muito grave. Nós não temos noção disso. Hoje, se nós formos a um banco e aquele espaço que o pessoal chama de autoatendimento, né, a gente vai em uma das máquinas, porque são máquinas computadorizadas. Se existe alguma demora, nós ficamos irritados. Se os nossos computadores não funcionam com a eficiência que nós esperamos, ficamos irritados. Se alguém não aparece no compromisso na hora certa, ficamos irritados. Nós fomos levados continuamente a uma condição em que a nossa mente e o nosso corpo ficam controlados continuamente pela velocidade e pelo tempo. Eu vou, na sequência, eu vou colocar um vídeo de alguém
fabricando um sapato. E em seguida eu vou colocar um outro vídeo na fabricação de sapatos industriais. E aí nós vamos poder discutir um pouquinho. São vídeos curtos, eu vou fazer a edição desses vídeos e vou colocar na sequência, tá bem? Inclusive, professor Atanásio, se o corpo é o principal instrumento da técnica, com o avanço da tecnologia, com o surgimento das máquinas, o que acontece com a técnica? Ela se desenvolve juntamente com essas máquinas, com o avanço tecnológico, ou ela se reduz? Interessante essa sua pergunta, porque o corpo precisa se adaptar à máquina. Então, o corpo agora, ele precisa aprender como funciona a máquina, qual é o tempo da máquina e em que momento o corpo vai se relacionar com a máquina. Então, mais para frente nós vamos mostrar também alguns processos produtivos em que não existe mais gente. A gente não vê pessoas. A gente só vê todo o processo acontecendo por meio de robôs ou por meio de máquinas, esteiras, isso aqui. É todo um processo computadorizado, é todo um processo informatizado, está tudo ali. Você não vê gente. Você só vê as coisas sendo produzidas. E isso para tudo, para caneta, para lápis, para qualquer coisa que você possa imaginar. Mas a técnica, então, consiste em uma adaptação do corpo às máquinas. E o que é compreender as máquinas. E o mais interessante é que a gente não precisa compreender como funciona a máquina toda. Precisa compreender o que ela vai fazer, não como ela funciona. Então, eu ligo o computador e eu sei o que eu posso esperar do computador. Ou eu vou escrever um texto, ou eu vou assistir a um filme, ou eu vou fazer uma planilha. Então, os programas... Tem um cachorro aí, né? Mas tudo bem. Os programas já estão estabelecidos, já estão prontos, já estão colocados. O que eu tenho que fazer é, como um usuário que não precisa dominar a máquina, eu preciso saber apenas o que ela pode me dar. Então a técnica consiste nisso. Então, não consiste, por exemplo, em eu criar um programa. Eu não preciso criar um programa. Eu compro um computador, talvez o programa já venha instalado nele ou não, e aí eu vou utilizar o programa naquilo que me interessa. Então a técnica é essa. Diferente da técnica em que eu domino todo o processo. Eu não preciso dominar todo o processo. Então o meu corpo se afasta. Então, agora não é mais aquele ritmo de descascar, de mexer as mãos. Agora as minhas mãos têm um outro objetivo. Qual? O produto final não depende exatamente das minhas mãos. Como agora. Eu estou aqui e nós estamos organizando um vídeo e as minhas mãos praticamente não fizeram nada. Mas eu preciso desenvolver a técnica e preciso desenvolver no meu corpo a forma como eu vou me posicionar, como eu vou falar. Não é? Então, a técnica continua,
mas agora dentro de uma outra perspectiva, de uma outra condição, num outro grau. Agora, a consequência disso é o distanciamento de toda a nossa relação com a natureza. Porque se eu não preciso mais produzir as coisas, então as minhas mãos e o meu corpo servirão para outros fins, outras tarefas, né? Outros fazeres. Então, esse distanciamento da natureza implica também que eu posso lentamente perder uma consciência da importância da natureza na minha vida e na vida daqueles que estão próximos a mim. Se tudo que está aqui não fui eu que fiz, mas com o meu salário eu consegui comprar, então essas coisas vieram de vários lugares. E eu não precisei sequer pensar sobre isso. Em momento algum eu me pergunto como é feito o papel, ou o óculos que está na minha mão, ou a máscara, ou a lousa, ou os livros. Eu não preciso mais saber dessas coisas. E parece que isso não tem muita importância. Não faz diferença alguma. Apenas que as coisas estejam aqui. E elas chegaram até aqui. Por várias formas. Então, esse distanciamento de qualquer coisa que eu possa fazer tem como preço o distanciamento em relação à natureza. E esse distanciamento em relação à natureza também cobra o seu preço. Porque a gente se distancia do ciclo da vida. Que o ciclo da vida está na natureza. Se nós nos afastamos e a gente se coloca em ambientes como esse onde eu estou agora, né? Onde todas as coisas que estão aqui vieram de todos os lugares possíveis, então aqui não pulsa a vida, a não ser no meu corpo. Mas o meu corpo fica isolado num ambiente que não me transmite a experiência do ciclo da vida. E o que é o ciclo da vida? É o nascer, é o desenvolver, é o crescer, é o estar no mundo e depois perecer, morrer. Então, esse ciclo da vida, ele se perde. Então, tudo se torna muito mágico para nós. Assim como para as crianças todas as coisas parecem que são mágicas, chega um momento que para nós também essas coisas todas ficam mágicas. Então, assistam na sequência os 2 vídeos e em seguida eu volto para apenas fazer um pequeno comentário.
devem ter prestado atenção, devem ter assistido aos dois trechos. Vocês perceberam que o primeiro ainda tem o controle do processo, enquanto que no segundo, o que a gente vê já é um processo industrial em larga escala. Nós vamos ter a oportunidade de ver isso também com outros exemplos. Esse processo em larga escala, que parece ser muito confortável, e também parece que nos deu aquele ar de progresso, de desenvolvimento, né? Nós somos uma sociedade hoje tecnológica, totalmente tecnológica. Como eu disse lá na cozinha, uma sociedade totalmente cercada por máquinas. Nós estamos cercados por máquinas. Onde quer que nós vamos, estamos cercados de máquinas. Na cidade, no restaurante, no banco, no cinema, no posto de gasolina, no supermercado. Em todos os lugares, estamos cercados de máquinas. E durante um determinado período, principalmente há uns 20 anos ou mais, houve vários autores, como esse autor aqui, um sociólogo italiano chamado Domenico De Masi. Ele era muito entusiasmado, foi sempre muito entusiasmado com a sociedade tecnológica, porque ele acreditava que nós iríamos nos libertar, porque as máquinas não iam nos dar condições para podermos viver a vida do jeito que a gente gostaria. O ócio criativo e o desenvolvimento sem trabalho. 2 livros desse sociólogo, pensador italiano, que se tornou muito famoso nesse período, principalmente há 20 anos, quando ele tentou mostrar para nós que as máquinas poderiam nos dar a felicidade plena, né? Bastaria que elas trabalhassem, produzissem e nós seríamos felizes fazendo o que gostaríamos de fazer. Mas não parece que aconteceu dessa maneira. Parece exatamente o contrário. De alguma forma, mesmo cercado de máquinas, não estamos seguros. Câmeras, celulares, computadores, tudo está ao nosso alcance, de alguma forma. Mas eu quero insistir nisso. À medida que as máquinas são desenvolvidas, à medida que nós vamos desenvolvendo as máquinas com cada vez mais eficiência, mais eficácia, com mais conhecimento, mais ciência, com mais velocidade, com mais produtividade, mas somos dependentes desse processo. Esse é um outro aspecto interessante. E dependentes socialmente. Então, essa primeira parte toda eu
eu termino dizendo que nós estamos, de fato, numa cultura industrial e que vai se transformar numa indústria cultural em breve.